Sabe o que me fascina? É que estamos buscando extraterrestres há décadas. Estamos analisando minuciosamente céu com radiotelescópios. Enviamos mensagens para o cosmos. Analisamos as atmosferas de planetas distantes em busca de assinaturas biológicas. E não encontramos nada. Absolutamente nada. Nenhum sinal, nenhum vestígio, nem o menor indício. Um sinal de que existe alguém mais neste imenso universo. O silêncio é total, ensurdecedor, preocupante. E, no entanto, quando você faz os cálculos, quando você considera o número de estrelas, número de planetas, idade do universo, deveria haver civilizações extraterrestres por toda parte. Milhões, talvez bilhões. O universo deveria estar repleto delas. Vida inteligente, mas não há ninguém, ou pelo menos ninguém responde. Isso é o que se chama de paradoxo de Fermi. Recebeu esse nome em homenagem ao físico Enrico Fermi que, durante um almoço com colegas em 1950, propôs esse paradoxo. Uma pergunta simples, porém devastadora: onde eles estão? Onde estão os alienígenas? Por que ainda não os encontramos? Por que eles não colonizaram a galáxia? Por que o céu? Ele é mesmo tão silencioso assim? É uma pergunta que me assombra, porque quanto mais penso nisso, mais percebo que a resposta pode ser profundamente perturbadora. Talvez nunca encontremos um extraterrestre, não. Porque eles não existem, mas porque encontrá-los é fisicamente, praticamente impossível. Fundamentalmente impossível. E é isso que eu gostaria de explorar com vocês. Por quê? Apesar de todas as nossas esperanças, apesar de toda a nossa tecnologia, apesar de toda a nossa curiosidade, podemos estar condenados à solidão cósmica. Vamos começar pelos números, porque eles são impressionantes. Nossa galáxia, a Via Láctea, contém entre 200 e 400 bilhões de estrelas. É um número difícil de assimilar. Se você contasse uma estrela por segundo, seriam necessários mais de 6.000 anos para contá-las todas. E isso considerando apenas uma galáxia, o universo observável. Contém aproximadamente 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões. Cada uma com. São centenas de bilhões de estrelas. O número total de estrelas no universo observável ultrapassa 1024. Isso é um acompanhamento de 24 céus a mais do que todos os outros. Grãos de areia em todas as praias da Terra e ao redor das estrelas e planetas. Observações recentes. Isso sugere que quase todas as estrelas têm pelo menos um planeta. Muitas têm vários. Só a nossa galáxia poderia. Contém mais de 100 bilhões de planetas, vários bilhões dos quais estão na zona habitável de sua estrela, onde a água pode existir em estado líquido. O universo tem 13,8 bilhões de anos. O Big Bang. Nosso Sol tem apenas 4,6 bilhões de anos. Existem estrelas, e portanto planetas potencialmente habitáveis, que nasceram bilhões de anos antes do nosso. Se a vida surge facilmente, se a inteligência se desenvolve naturalmente uma vez que a vida está presente, então as civilizações deveriam ter surgido muito antes de nós. Bilhões de anos antes de nós, eles teriam tido tempo para colonizar toda a galáxia várias vezes, mesmo com naves lentas, viajando a uma fração da velocidade da com luz. Uma civilização determinada poderia colonizar toda a Via Láctea em alguns milhões de anos.
Isso é muito tempo em escala humana, mas um mero piscar de olhos em escala cósmica. 1/1000 da idade da galáxia. Então, onde estão eles? Por que não vemos nenhum vestígio dessas civilizações antigas? Por que eles não transformaram a galáxia de forma visível? Por que o céu noturno tem essa aparência? Como seria se estivéssemos sozinhos? Há muitas respostas possíveis a este paradoxo. Talvez a vida seja rara, talvez a inteligência seja. É raro, talvez as civilizações tecnológicas se autodestruam antes para poderem colonizar o espaço. Talvez estejam aqui, mas escondidos. Talvez tenham. Nós os visitamos, mas não os reconhecemos. Todas essas hipóteses têm seus defensores, todas são possíveis. Mas existe uma explicação mais simples e fundamental, que não se baseia em especulações sobre a sociologia dos extraterrestres, ou a probabilidade da vida. Distâncias. As distâncias no espaço são tão colossais, tão incompreensíveis, tão avassaladoras que mesmo se civilizações, mesmo que existissem bilhões de extraterrestres, jamais poderíamos encontrá-los e eles jamais poderiam nos alcançar. Para se encontrarem, a estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, está a 4 metros de distância. Anos-luz. Isso significa que a luz, a coisa mais rápida no universo, leva de 4 a 2 anos para percorrer essa distância. Em quilômetros. Isso representa aproximadamente 40 trilhões de quilômetros. Com nossos foguetes atuais, a velocidade mais rápida que conseguimos atingir é. Se tivéssemos construído esses satélites, levaríamos aproximadamente 75.000 anos para chegar à Próxima Centauri. 75.000 anos é mais. Por toda a história do Homo sapiens, mais tempo do que a existência das primeiras pinturas rupestres e Próxima Centauri é a estrela mais próxima. A maioria das estrelas em nossa galáxia está a centenas de metros de distância. Milhares, dezenas de milhares de anos-luz. O centro da Via Láctea está a 26.000 anos-luz de distância. A galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima entre as grandes galáxias, está a 5 milhões de anos-luz de distância. Essas distâncias não são obstáculos técnicos que poderíamos superar com mais engenhosidade. Elas são barreiras fundamentais impostas pela própria estrutura do universo. Einstein nos mostrou que existe uma velocidade limite absoluto. A velocidade da luz, aproximadamente 300.000 km por segundo. Nada pode ir mais rápido. Nem a informação, nem a matéria, nem nós. Não extraterrestres, independentemente de seu avanço tecnológico. Uma lei da física tão fundamental quanto a gravidade é tão imutável quanto a conservação de energia. Não é. Um limite tecnológico é um limite cósmico inscrito na própria estrutura do espaço-tempo. E esse limite muda tudo. Mesmo que pudéssemos viajar à velocidade da luz, o que é impossível para qualquer objeto que tenha. Com essa massa, levaria 4,2 anos para chegar à estrela mais próxima, além de são necessários 100.000 anos para atravessar nossa galáxia e 2,5 milhões de anos para chegar a Andrômeda. Os extraterrestres, se existirem, estão sujeitos às mesmas leis. Eles não podem viajar mais rápido que a luz. Eles não podem enviar mensagens mais rápido que a luz. Estão sujeitos às mesmas distâncias que nós. O universo talvez esteja repleto de civilizações. Milhões de mundos habitados, fervilhando de vida inteligente. Desenvolvendo sua tecnologia,
fazendo as mesmas perguntas que nós. Mas cada uma dessas civilizações está isolada em seu próprio mundo. Sua própria bolha, separada das outras por abismos de vazio que até a luz consegue ver. Anos, séculos, milênios a percorrer. É uma prisão cósmica. Uma prisão sem paredes visíveis, sem grades, sem guarda. Apenas imensidão. Um espaço aterrador, com distâncias que se estendem ao infinito. Somos todos prisioneiros, nós e os alienígenas, juntos em nossa solidão. Deixe-me dar-lhe uma imagem, uma analogia que me ajuda a entender o verdadeiro significado dessas distâncias. Imagine que o universo é um oceano, um vasto oceano, sem margens visíveis. Imagine que a civilização é como um náufrago numa ilha minúscula perdida no meio deste oceano. Algumas ilhas podem estar próximas umas das outras. A poucos quilômetros de distância, com considerável esforço, é possível chegar a outras ilhas. Os sobreviventes do naufrágio talvez conseguissem construir uma jangada e chegar à ilha vizinha. Seria difícil e perigoso, mas não impossível. Impossível. Mas a maioria das ilhas está separada por milhares de quilômetros de água, distâncias impossível de atravessar com uma jangada. Sobreviventes de naufrágios podem enviar mensagens em garrafas. Eles podem acender fogueiras e esperar que alguém veja a fumaça, mas nunca se encontrarão. Esse é nossa situação no universo. Somos náufragos cósmicos. Podemos enviar sinais radiais, o equivalente, como mensagens em garrafas lançadas ao mar. Podemos vasculhar o céu em busca de fumaça, sinais de outras civilizações. Eles poderiam emitir, mas as chances de encontrarmos fisicamente outra civilização são infinitas. E existem. Pior. Na minha analogia com o oceano, as ilhas permanecem no mesmo lugar. As distâncias são fixas. No universo real, as distâncias aumentam. O universo está se expandindo. Cada galáxia está se afastando de todas as outras. Quanto mais uma galáxia está, quanto mais distante de nós, mais rápido ela se afasta. As galáxias mais distantes estão se afastando de nós mais rápido do que a velocidade da luz. Como isso é possível se nada pode ir mais rápido que a luz? Porque estes não são galáxias se movendo pelo espaço. É o próprio espaço que se estende, que se expande, que cresce entre as galáxias. E isso significa que existem regiões do universo que nunca seremos capazes de alcance. Mesmo viajando à velocidade da luz, mesmo com uma eternidade pela frente. O espaço entre o universo e suas regiões estão se expandindo mais rápido do que conseguimos atravessá-lo. O universo observável, tudo que podemos ver, é o universo que podemos observar. Como podemos ver, tudo que nossos telescópios conseguem detectar é apenas uma fração de todo o universo. E essa fração, à medida que o universo encolhe com o tempo, as galáxias passam constantemente além do nosso horizonte cósmico, desaparecendo para sempre. Sempre dentro do nosso universo acessível. Se extraterrestres vivem nessas galáxias distantes, não podemos vê-los. Nunca nos encontraremos. Nunca receberemos a mensagem deles. Nunca saberemos. Eles nunca existiram. Estão perdidos para nós, varridos para sempre pela expansão do universo. É um pensamento vertiginoso. O universo pode ser infinito, pode estar repleto de vida e nunca saberemos nada sobre ela.
Vamos supor que as distâncias não sejam. Não se trata de um obstáculo absoluto. Admitamos que uma civilização suficientemente avançada poderia superá-los de uma forma ou de outra. Outras. Naves geracionais, viagens de séculos, paciência infinita, ou talvez tecnologias que ainda não podemos imaginar. Mesmo assim, um problema fundamental persistiria. Tempo. Não o tempo de viagem, mas o tempo da existência. O universo tem 13,8 bilhões de anos. É um número abstrato, difícil de compreender. Então, vamos tentar uma analogia. Imagine que toda a história do universo está comprimida em um único ano. O Big Bang ocorre à meia-noite lunar. Janeiro. As primeiras estrelas brilham por volta de 13 de janeiro. Nossa galáxia, a Via Láctea, se forma por volta de 15 de março. Mas o Sol e a Terra só aparecem em 30 de agosto. Ele tem. Foram necessários 2/3 de um ano cósmico para que nosso planeta existisse. A vida surgiu na Terra quase imediatamente por volta de 2 de setembro. Mas, durante meses, essa vida permaneceu microscópica. Os primeiros animais. Eles só aparecem por volta de 17 de dezembro. Os dinossauros reinam do dia 25 ao dia 30. Dezembro. E os humanos? Os humanos só chegam no dia 31 de dezembro às 23 horas e 52. 8 minutos para meia-noite. Toda a história da humanidade desde as primeiras ferramentas. Da pedra aos dias de hoje, tudo se desenrola nos segundos finais deste ano cósmico. A invenção de escrevendo há 5.000 anos, a Revolução Industrial há 250 anos. Rádio há 130 anos. Tudo cabe no último piscar de olhos antes. Meia-noite. Por que isso é importante para nossa pergunta sobre extraterrestres? Porque o horário em que estamos. A capacidade de se comunicar, pesquisar e viajar é infinitesimal na escala cósmico. Emitimos ondas de rádio há cerca de um século atrás. 13,8 bilhões de anos. É como se você tivesse existido por uma fração de segundo em uma vida humana de 80 anos. Se uma civilização extraterrestre se tivesse existido há 1 bilhão de anos, teria desaparecido muito antes de existirmos. Se a civilização deverá surgir daqui a 1 bilhão de anos, nós teremos desaparecido muito antes de ela existir. A janela durante o qual duas civilizações podem coexistir e se comunicar é extraordinariamente difícil. Este é o problema da sincronização. Para que duas civilizações se encontrem ou mesmo simplesmente troquem mensagens, eles devem existir ao mesmo tempo. Em escala cósmica, esse mesmo instante deve abranger milhares de vezes o seu tempo. Podem ser milhões de anos. Caso contrário, os sinais da Lua chegarão muito tempo depois que a outra Lua tiver desaparecido. Quanto tempo dura uma civilização tecnológica? Só temos um exemplo, a nossa. E o nosso exemplo não é nada tranquilizador. Inventamos o rádio há 130 anos. Inventamos a bomba atômica há 80 anos. Durante a Guerra Fria, estivemos a minutos da aniquilação nuclear diversas vezes, a crise. Mísseis cubanos. O incidente Petrov em 1983, quando um oficial soviético decidiu não lançar um míssil. Ataque retaliatório, apesar do que seus instrumentos indicavam. Tivemos sorte, muita sorte. As armas nucleares não são a única ameaça. Mudanças climáticas, pandemias, inteligência
Biotecnologias artificialmente desalinhadas que podem criar patógenos devastadores. A cada década, traz novas formas para uma civilização se autodestruir. Talvez esta seja a resposta para o paradoxo de Fermi. Talvez civilizações. As tecnologias não duram muito. Talvez se autodestruam logo após descobrir certas tecnologias. Talvez o intervalo entre a invenção do rádio e sua extinção é tão curto que duas civilizações quase nunca chegaram a coexistir. A oportunidade de coexistir é o que chamamos de grande filtro. A ideia de que existe um estágio no desenvolvimento da vida ou das civilizações, que é quase impossível de superar, um filtro que elimina quase todo mundo. O grande filtro pode ter ficado para trás. Talvez. É possível que o surgimento da vida seja extraordinariamente raro. Talvez a transição da vida unicelular para a vida multicelular é um milagre estatístico. Talvez a inteligência é um acidente improvável. Nesse caso, seríamos uma exceção. Eles podem ser os únicos na galáxia, ou mesmo no universo observável, onde o grande filtro pode estar diante de nós. Talvez todas as civilizações acabem se autodestruindo. Talvez estejamos nos aproximando de um ponto sem retorno. Retorno que ninguém cruza. Nesse caso, nosso futuro seria sombrio, muito sombrio. Escuro. Seja qual for a verdade, o resultado é o mesmo. Civilizações. Os extraterrestres, se existirem, provavelmente estão separados de nós não apenas pelo espaço, mas também por tempo. Eles existiram milhões de anos atrás e existirão novamente daqui a milhões de anos, mas não agora, não ao mesmo tempo que nós. E mesmo que, por alguma extraordinária coincidência, isso acontecesse, poderia acontecer. Uma civilização existe em algum lugar da nossa galáxia neste exato momento. Ainda haveria o problema da comunicação. A luz é lenta, eu sei que isso soa absurdo. 300.000 quilômetros por segundo, isso parece incrivelmente rápido. E em escala humana, é verdade, a luz circunda a Terra 7 vezes em um segundo. Ela chega à Lua em pouco mais de um segundo, mas em escala cósmica, a luz é extremamente lenta. Mensagem enviada para próxima do Centaur, a estrela mais próxima. Mas já se passaram 42 anos. Se alguém responder, recebemos uma resposta imediatamente, entre 8 e 4 anos após o envio da nossa mensagem. Uma conversa simples. Levaria quase uma década e próxima do Centaur é nossa vizinha imediata. A maioria das estrelas da nossa galáxia está muito mais distante. Uma mensagem enviada para uma estrela a 1000 anos-luz de distância. Luzes, mas demorou 1000 anos para chegar. A resposta chegou 2000 anos após o envio da. Imagine uma conversa em que cada resposta leva 2000 anos. Quando a resposta chega, a civilização que enviou a mensagem original pode ter desaparecido. Suas cidades estão em ruínas. Sua língua foi esquecida. Ninguém se lembra da pergunta. Esse é o paradoxo da comunicação interestelar. Mesmo que detectemos um sinal extraterrestre amanhã, mesmo que respondamos imediatamente, a troca levaria séculos, milênios. Não seria uma simples conversa. Seria um monólogo dirigido a fantasmas. Em 1974, enviamos a mensagem de Arecibo para a ama globular M13, uma mensagem codificado em binário contendo informações sobre a humanidade, nosso DNA, nosso sistema solar. M13 está a 25.000 anos-luz de distância.
A mensagem chegará em 25.000 anos. Se alguém responder, receberemos a resposta em 50.000 anos. A humanidade ainda existirá daqui a 50.000 anos? Em que forma? Quem estará lá para receber isso? A resposta? Ninguém sabe. Ninguém pode saber. E a outra? Problema: como podemos reconhecer uma mensagem extraterrestre caso a recebamos? Partimos do princípio de que os extraterrestres usarão ondas de rádio, pois estas se propagam pelo espaço. Facilmente, porque é o que usamos, mas é uma suposição muito antropocêntrica, uma civilização seres milhões de anos mais avançados do que nós conseguiam usar tecnologias de comunicação que nós sequer conseguimos utilizar. Inimaginável. Tecnologias que não reconheceríamos como comunicação. Poderíamos estar imersos na mensagem deles sem perceber. É como se as formigas estivessem tentando detectar nossa presença. Comunicação por meio da busca de vibrações no solo. Ela não encontraria nada. Não porque nós não nos comunicamos, mas sim porque utilizamos meios que eles não conseguem perceber. Rádio, televisão, a internet, tudo isso é invisível para uma formiga. Talvez sejamos as formigas do universo. Talvez. Os extraterrestres se comunicam de maneiras que não conseguimos detectar. Talvez estejam nos observando enquanto buscamos informações. Buscando desesperadamente sinais de rádio, ele acha isso tão comovente quanto o latido de um cachorro. A Lua. Estamos procurando com as ferramentas que temos, radiotelescópios, análises espectrais, algoritmos de detecção de padrões. E essas ferramentas são limitadas pelo nosso próprio nível tecnológico, pela nossa própria imaginação, através da nossa própria compreensão do que é comunicação. Há um século, nós não teríamos sido capazes de detectar ondas de rádio. 2 séculos atrás, nem sequer sabíamos que elas existiam. Que tecnologias existirão daqui a um século, 1 milênio, 1 milhão de anos? Tecnologias que isso tornaria nossos métodos atuais tão primitivos quanto sinais de fumaça. Os alienígenas podem estar em todos os lugares. Estão todos ao nosso redor, se comunicando, vivendo, prosperando, e nós não os vemos. Não porque estejam se escondendo, mas porque não sabemos onde procurar, porque não sabemos o que procurar. O silêncio do cosmos. Talvez não seja silêncio verdadeiro. Talvez seja nossa surdez. Ponto final. Vamos supor que já resolvemos todos esses problemas: distâncias, tempo, comunicação. Suponhamos que exista uma civilização extraterrestre em algum lugar agora mesmo e que é capaz de viajar entre as estrelas. Suponha que queiram nos encontrar. Continuaria a existir mais um obstáculo fundamental. Talvez o mais preocupante de todos. Será que nos reconheceríamos uns aos outros como seres inteligentes? Essa pergunta pode parecer absurda. Inteligência é inteligência. Se uma criatura constrói naves espaciais, utiliza ferramentas complexas, comunica-se de uma forma sofisticada, é necessariamente inteligência. Não, não, não. Inevitavelmente. Nossa concepção de inteligência é profundamente tendenciosa. Ela é moldada por nossa própria experiência. Experiência, através da nossa própria biologia, através da nossa própria evolução. Reconhecemos a inteligência quando ela se assemelha ao nosso. Quando não se assemelha ao nosso, temos muita dificuldade em enxergá-lo. Vejamos um exemplo. Terrestres.
Polvos. Os polvos são criaturas extraordinárias. Eles possuem um cérebro complexo com aproximadamente 500 neurônios. Milhões de neurônios. Eles usam ferramentas, eles resolvem problemas. Eles reconhecem indivíduos humanos e se comportam de maneira diferente com cada um deles. Eles brincam, e ele demonstra o que parece ser curiosidade. Tédio, talvez. Até mesmo humor. Mas a inteligência deles é radicalmente diferente da nossa. O cérebro deles é distribuído. 2/3. Seus neurônios estão em seus tentáculos, não em suas cabeças. Cada tentáculo pode resolver problemas de forma semi-autônoma. É como se você tivesse 8 cérebros semi-independentes cooperando. Não temos esqueleto, nem sociedade, nem linguagem no sentido em que nós vamos entender. Eles não transmitem conhecimento para seus filhotes. Cada polvo precisa reaprender tudo do zero. Em primeiro lugar, por que seus pais morrem antes de eles nascerem? Se os polvos tivessem evoluído de forma diferente, se tivesse desenvolvido uma civilização tecnológica, essa civilização não se assemelharia a nada que conhecemos. Podemos imaginar. A maneira deles de pensar, resolver problemas e se comunicar seria muito estranha para nós. A nossa, que talvez tenhamos dificuldade em reconhecer como inteligência. E os polvos são nossos primos. Compartilhamos o mesmo planeta, a mesma bioquímica, a mesma árvore da vida. Nós temos um ancestral comum, mesmo que tenhamos que voltar mais de 500 milhões de anos para encontrá-lo. Extraterrestres não teriam nada em comum conosco. Absolutamente nada. Nenhum ancestral em comum, nada. Bioquímica compartilhada, nenhuma evolução paralela no mesmo planeta. Sua inteligência, se é que se pode chamar assim. Assim, poderia ser tão diferente da nossa que seria irreconhecível. Não apenas estranha, mas compreensível. É como tentar encontrar um rosto numa nuvem de gás, como tentar ouvir uma melodia no som das ondas. Partimos do pressuposto de que a inteligência extraterrestre será semelhante à nossa, pois esse é o único modelo que conhecemos. Sabemos. Imaginamos criaturas com olhos, membros, cabeça, criaturas que constroem coisas que se comunicam por meio de símbolos, que organizam sua sociedade de uma maneira que nós poderíamos para entender. Mas por que a evolução em outro planeta produziria algo semelhante? Evolução não tem um objetivo específico. Não busca a inteligência humana. Adapta-se às condições locais, às pressões, oportunidades ambientais e ecológicas em um planeta diferente com gravidade diferente, uma atmosfera diferente, uma estrela diferente. A evolução seguiria caminhos radicalmente diferentes. As formas de vida que surgiriam poderiam ser tão estranhas que não conseguiríamos identificá-las. Não reconheceríamos isso como vida. Talvez seja inteligência extraterrestre. Não está localizada em um corpo individual, podendo estar distribuída por todo um planeta, como uma gigantesca rede neural formada por bilhões de organismos interconectados. Uma inteligência planetária pensando sobre escalas de tempo geológicas, com pensamentos que levam séculos para se formar, podem ser sinal de inteligência. A vida extraterrestre existe em formas que consideraríamos não vivas. Nuvens de plasma em a atmosfera de um gigante gasoso, estruturas magnéticas no núcleo de uma estrela, redes cristalinas nas profundezas de um planeta congelado. Essas ideias podem soar como ficção científica, e de certa forma são,
o que as faz parecer ficção científica. Significado: não temos provas de que tais formas de inteligência existam, mas também não temos provas de que ela exista. Também não existe. E o fato de termos dificuldade em imaginá-las diz tudo. Mais nos limites da nossa imaginação do que nos limites da realidade. O filósofo Thomas Nagel escreveu um famoso ensaio intitulado O que? Como é ser um morcego? Seu argumento era que, mesmo que compreendamos completamente a biologia dos morcegos, seu sistema de ecolocalização, sua maneira de perceber o mundo, não podemos. Para realmente saber como é ser um morcego, é preciso compreender sua experiência subjetiva, que nos é inacessível. Consciência humana. Embora não possamos compreender verdadeiramente a experiência de um morcego, um mamífero, como seres terrestres com quem compartilhamos milhões de anos de evolução comum, como poderíamos compreender a experiência de um ser que evoluiu em outro planeta ao redor de outra estrela com uma bioquímica completamente diferente? A resposta provavelmente é que não conseguiríamos. Na verdade, não. Não completamente. Um encontro com inteligência extraterrestre não seria como em os filmes. Sem conversa, sem tradução universal, sem entendimento mútuo depois de alguns esforços. Provavelmente seria um mal-entendido total e permanente. Duas formas de inteligência tão diferentes que nem sequer se reconhecem como inteligentes. Duas solidões que se cruzam sem se encontrarem. Veja. Dois gritos no vazio, inaudíveis. E há algo pior. Talvez. Acreditamos que um encontro seria perigoso. Projetamos nossos próprios valores e curiosidade em extraterrestres. Científico, nosso desejo de comunicar, nossa ética que valoriza a vida e a inteligência. Mas os valores são produto da nossa evolução específica, da nossa história específica. Nada garante que outra inteligência poderia compartilhar desses mesmos valores. Uma civilização extraterrestre poderia ser indiferente ao nosso destino. Não. Hostis, não benevolentes, simplesmente indiferentes. Assim como somos indiferentes ao destino das formigas quando estamos construindo uma estrada sobre o formigueiro deles, onde pode haver hostilidade, não por maldade, mas devido à incompatibilidade fundamental. Talvez a bioquímica deles seja incompatível com os nossos. Talvez eles precisem dos mesmos recursos que nós. Talvez a simplicidade deles seja o que importa. Sua presença seria tóxica para nossa biosfera. A história da Terra está repleta de exemplos do que está acontecendo. Quando dois ecossistemas isolados entram em contato. Espécies invasoras, as doenças importadas, extinções em massa. Quando os europeus chegaram à América, trouxeram doenças contra as quais as populações locais não tinham imunidade. Civilizações inteiras têm. Eles foram dizimados não pela guerra, mas por micróbios. O contato com extraterrestres poderia ser semelhante. Em escala cósmica, patógenos contra os quais não teríamos defesa, nanomáquinas que devoraria nossa biosfera ou seria simplesmente um mal-entendido catastrófico que levaria a conflito. Stephen King alertou contra tentativas de contato com civilizações extraterrestres. Ele comparou isso aos povos indígenas que encontraram exploradores europeus. Esse encontro não muito bem aos nativos. Talvez o silêncio do cosmos seja bênção. Talvez devêssemos ficar aliviados por não termos encontrado nenhuma sinal.
Talvez as civilizações que sobrevivem sejam aquelas que permanecem em silêncio, que não. Perceba, quem entende que em um universo vasto e antigo, atrair atenção pode ser a última coisa. O erro que uma civilização comete é uma hipótese sombria. A hipótese da floresta escura, como ficou conhecida. O escritor chinês Liu Cixin, em sua trilogia de ficção científica, retrata o universo como uma floresta escura onde caçadores, os silenciosos, movem-se nas sombras. Onde o primeiro a fazer barulho é o primeiro a morrer. Não sei se essa hipótese é verdadeira, ninguém sabe, mas ilustra algo. Isso é importante. Não podemos presumir que extraterrestres sejam amigáveis. Não podemos presumir que eles seriam hostis, não é melhor. Não podemos presumir absolutamente nada, pois não temos a menor ideia do que seria essa incerteza total, e talvez a razão mais importante, profundo, para o qual jamais encontraremos extraterrestres. Não porque não exista, mas porque o próprio encontro é quase impossível de conceber como duas formas de inteligências tão diferentes que não conseguem se reconhecer, se entender ou sequer coexistir. Há um experimento mental que gosto de usar com meus alunos. Imagine que você encontra um ser de outra dimensão. Um ser que vive em um espaço quadridimensional em vez do nosso tridimensional. Dimensões. Por isso, nosso mundo também seria plano e incompreensível. Que um mundo bidimensional seria assim para nós. Ele veria dentro de nossos corpos sem precisar abri-los. Poderiam aparecer e desaparecer do nosso espaço à vontade, simplesmente por. Ao adentrarmos a quarta dimensão, como nos comunicaríamos com um ser assim? Como explicaríamos nossa existência? Mundo? Como o entenderíamos? Os mesmos conceitos que usamos para pensar em termos elevados e baixos, dentro e fora, antes e depois, podem não fazer sentido para ele. A diferença entre nós e os extraterrestres pode ser tão fundamental quanto. Não uma diferença de idioma ou cultura que poderia ser superado com tempo e esforço. Uma diferença na categoria mental, de essa maneira de separar a realidade do que significa pensar. Diante de tal, a diferença é que o encontro se torna impossível. Não fisicamente impossível. Conceitualmente impossível. Duas inteligências que não podem se encontrar porque não habitam o mesmo universo mental. Existe uma questão que ainda não abordamos. Uma questão que muitas pessoas fazem quando se discute sobre extraterrestres e OVNIs, e relatos de testemunhas oculares e vídeos de fenômenos não aéreos identificados. Isso não é prova de que os extraterrestres já estão aqui, que eles nos visitam, nos observam há décadas, talvez até séculos. É uma pergunta legítima. Isso merece uma resposta séria. Comecemos pelos fatos. Milhares de pessoas em todo o mundo. Relatos de avistamento de objetos voadores não identificados. Alguns relatos vêm de pilotos militares, de controladores de tráfego aéreo, cientistas, pessoas confiáveis treinadas para observar, sem nenhum interesse aparente em mentir. Em 2017, o New York Times revelou a existência de um programa secreto do Pentágono dedicado ao estudo desses fenômenos. Vídeos foram desclassificadas, mostrando objetos se movendo de maneiras aparentemente impossíveis. Aceleração instantânea. Curva em ângulo reto em alta velocidade, ausência de superfície de controle visível ou sistema de propulsão aparente. Em 2020, no dia 1º de janeiro,
O governo dos Estados Unidos publicou um relatório oficial reconhecendo que alguns desses fenômenos permanecem inexplicáveis. Não se trata de balões meteorológicos, aviões secretos ou ilusões ótica. Objetos reais detectados por diversos sistemas independentes, incluindo o. Esse comportamento desafia a nossa compreensão. É perturbador, é fascinante e é exatamente o tipo de dado que a ciência deveria examiná-lo rigorosamente. Mas, e este é um mais. É importante ressaltar que fenômenos inexplicáveis não são fenômenos extraterrestres. A história da ciência está repleta de fenômenos que pareciam misteriosos, impossíveis, quase mágicos, e que, por fim, foram apresentadas explicações perfeitamente naturais. O relâmpago parecia ser a ira dos deuses. São eletricidade atmosférica. As doenças pareciam ser maldições. Elas são causadas por micróbios. A aurora boreal parece um fenômeno sobrenatural. Ela é o resultado da interação entre o vento solar e o nosso campo magnético. Em todas as eras, fenômenos inexplicáveis foram atribuídos a eles. A causa misteriosa do momento. Os deuses, os demônios, os espíritos. Hoje em dia, são os alienígenas. Não estou dizendo que os OVNIs não sejam alienígenas. Estou dizendo que nós não. Não há provas de que ele seja. E na ciência, a ausência de provas não é um convite à especulação, mas sim uma constatação. Um convite à pesquisa. Existem muitas explicações possíveis para esses fenômenos que não envolvem visitantes de outros mundos. Tecnologias militares secretas, nossas ou de outros países. Fenômenos atmosféricos raros e pouco compreendidos, erros de interpretação. Mesmo por parte de observadores treinados, artefatos em sistemas de detecção, fraudes. Elaborar. Nenhuma dessas explicações é empolgante. Nenhuma delas inspira sonhos. Mas todos eles são mais prováveis do que visitantes extraterrestres. Por quê? Vamos voltar ao que temos. Discutiu-se distâncias, tempo, energia. Para uma espaçonave extraterrestre estar em nossa atmosfera exigiria uma civilização inteira para superar tudo isso. Obstáculos, atravessando anos-luz de vazio, gastando quantidades colossais de energia, desenvolvendo tecnologias que nem sequer podemos imaginar. E depois de tudo isso, o que ele faria? Ele apareceria. Eles se esconderiam furtivamente, para algumas poucas testemunhas. Brincariam de esconde-esconde com nossas aeronaves militares. Evitariam qualquer contato oficial. Isso não faz sentido. Uma civilização capaz de viajar entre as estrelas teriam os meios para se mostrarem claramente se quisessem, ou para permanecerem perfeitamente invisíveis se não quisessem. Ele não queria. Esse comportamento ambíguo, essas aparições fugazes, seus encontros enigmáticos, parecem muito mais um fenômeno pouco compreendido do que uma estratégia deliberada de visitantes extraterrestres. Eu entendo o fascínio pelos OVNIs. Entendo por que tantas pessoas querem acreditar. A ideia de que não somos seres sobrenaturais sozinhos, que seres mais avançados estão nos observando, que as respostas para nossas perguntas existem em algum lugar no cosmos. É reconfortante, é emocionante, é cheio de esperança. Mas a realidade não se importa com nossas esperanças. E a realidade nos diz que as distâncias são imensas, que as jornadas. A viagem interestelar é extraordinariamente difícil, e não temos nenhuma evidência concreta de que alguém já a tenha realizado.
nunca foi alcançado. Há outro aspecto dessa questão que merece ser examinado: os testemunhos pessoais. Milhares de pessoas afirmam ter sido abduzidas por extraterrestres, examinadas a bordo de naves espaciais, etc. Comunicação com seres de outros mundos. Esses relatos são sinceros. As pessoas que os relatam acreditam neles. Eles realmente entendem o que vivenciaram. Seu sofrimento é real. Sua convicção é absolutamente. Mas a sinceridade não é prova. Nosso cérebro é uma máquina extraordinária capaz de criar experiências subjetivas de intensidade total que não correspondem a nenhuma realidade externa. Sonhos lúcidos, paralisia do sono, alucinações hipnagógicas, estados alterados de consciência, falsos. Memórias implantadas por meio de técnicas de questionamento sugestivas. Todas essas experiências podem criar memórias de eventos que nunca aconteceram, memórias vívidas, detalhadas e carregadas de emoção. Memórias tão reais quanto qualquer outra. Experiências de abdução alienígena presentes. Características perturbadoras. Elas costumam ocorrer durante o sono ou em estados semiconscientes. Os detalhes apresentam uma semelhança impressionante com representações culturais de extraterrestres da época. Na década de 1950, testemunhas descreveram seres semelhantes aos alienígenas dos filmes de ficção científica da época. Hoje, eles descrevem as pequenas criaturas cinzentas de olhos grandes que dominam nosso imaginário coletivo. Não é isso que... O que esperaríamos se esses seres fossem reais? Visitantes de outro planeta não se pareceriam com os nossos. Representações culturais, elas se assemelhariam ao que são, qualquer que seja a forma que assumam. O fato de que as descrições mudam com as tendências culturais, sugerindo fortemente que essas experiências têm origem em nosso meio. Minha própria mente, não a realidade externa. Não quero faltar nada. Respeito as pessoas que vivenciaram essas experiências. Elas são reais para elas. E muitas vezes têm consequências. Percepções profundas sobre suas vidas. Mas uma experiência subjetiva real não é o mesmo que um evento objetivo. É verdade. Nosso cérebro é capaz de nos enganar de forma espetacular. Há também a questão das evidências físicas. Ou melhor, a ausência deles. Milhares de sequestros relatados, milhões. Décadas de avistamentos de OVNIs, décadas de pesquisa e nenhuma prova concreta. Evidências materiais inegáveis. Não se trata de um artefato extraterrestre, nem de uma amostra material. Incógnitas, nenhuma imagem clara e inequívoca de uma espaçonave alienígena. Na era dos smartphones, onde bilhões. As pessoas usam câmeras de alta qualidade o tempo todo, mas mesmo assim só temos imagens borradas. Luz no céu, formas ambíguas. Será que os extraterrestres se tornaram mais discretos? Com o aprimoramento de nossas capacidades de detecção, ou será que simplesmente não há nada para fotografar? Carl Sagan tinha esta famosa fórmula. Afirmações extraordinárias exigem provas. Extraordinário. A existência de visitantes extraterrestres seria a descoberta mais importante da história da humanidade. Merece evidências à altura de sua importância. Testemunhos, por mais numerosos e sinceros que sejam, não bastam. Vídeos desfocados não bastam. Fenômenos. Fenômenos inexplicáveis não bastam. Precisamos de evidências tangíveis, verificáveis e reproduzíveis. E estas, apesar de décadas de pesquisa, nunca foram produzidas evidências.
Isso não significa que extraterrestres não existem. Isso simplesmente significa que provavelmente não estão aqui neste momento. Nossa atmosfera está nos observando. E se voltarmos à nossa pergunta inicial, por que isso acontece? Será impossível encontrar extraterrestres? A ausência de visitantes em nossos céus parece confirmar que sim. Isso não invalida nossa análise. As distâncias são muito grandes, as viagens são muito longas. Difícil. Nem mesmo uma civilização avançada seria capaz de viajar pelas estrelas. Só para brincar de esconde-esconde com pilotos de caça. O cosmos provavelmente está repleto de vida. Talvez inteligência. Mas esta vida, esta inteligência, está aqui embaixo. Muito, muito longe, separados de nós por abismos que ninguém, nem mesmo as civilizações mais avançadas, consegue atravessar. Facilmente superado. Os OVNIs não são a resposta para nossa solidão cósmica. Se essa resposta existe, ela está em outro lugar. Em sinais de rádio que ainda não detectamos. Em bioassinaturas em exoplanetas distantes, em traços químicos, em atmosferas que nossos. Os telescópios estão apenas começando a analisar. A busca por inteligência extraterrestre é uma empreitada. Ela é uma cientista séria. Ela merece recursos, atenção e respeito. Mas deve permanecer científico, baseado em evidências e guiado por razão, não por nossas esperanças ou nossos medos. E se essa busca nunca encontrar nada, se o silêncio do cosmos se persistir apesar de todos os nossos esforços, talvez tenhamos que aceitar uma verdade desconfortável. Somos poucos, e estamos sozinhos. Ou, se não estamos sozinhos, somos poucos, isolados. Prisioneiros do nosso pequeno canto da galáxia. Incapazes de encontrar aqueles que talvez compartilhem nossa curiosidade, nossas perguntas, nossa solidão. Nós exploramos os obstáculos, as distâncias que desafiam a imaginação. O tempo que separa civilizações, os limites da comunicação, a estranheza radical do que poderia ser. Pode ser uma inteligência não humana, dada a falta de evidências de visitantes em nossos céus. Cada obstáculo parece intransponível, e juntos formam uma muralha que bem poderia ser intransponível. Assim como nós. Condenada à solidão? Será que a humanidade permanecerá para sempre sozinha neste mundo? Um vasto e silencioso cosmos. Não sei, ninguém sabe. Mas eu gostaria de concluir com algumas reflexões sobre o que é essa solidão. Possíveis meios e o que isso não significa. Primeiro, a ausência de. O contato não prova a ausência de vida. O universo pode estar repleto de civilizações, cada uma isolada em seu próprio mundo. Cada um em sua própria bolha cósmica, contemplando as estrelas e se perguntando se está sozinho. O silêncio não é vazio, ele é talvez cheio de perguntas sem resposta, sinais que nunca chegarão até nós, pensamentos que não jamais cruzarão nossos caminhos. É um pensamento estranho, reconfortante e inquietante ao mesmo tempo. Somos poucos. Não estamos sozinhos no universo, mas podemos estar sozinhos em nossa própria jornada. Solidão. Milhões de civilizações, cada uma convencida de ser a única. Cada um ignorante dos outros, cada um aprisionado pelas mesmas distâncias impossíveis. A física de Enrico Fermi formulou sua famosa pergunta: onde eles estão? Partindo do pressuposto de que, se extraterrestres existissem, eles devem ter nos encontrado.
Mas talvez a própria pergunta tenha sido mal formulada, talvez. Talvez ninguém consiga encontrar ninguém. Talvez essa seja a situação normal da inteligência no universo. Nascer, desenvolver-se, olhar para as estrelas, morrer sem jamais ter cruzado o olhar de outra pessoa. Se assim for, qual é a nossa responsabilidade? O quê? Devemos aproveitar essa solidão para algo? Creio que a resposta está na própria pergunta. Devemos continuar a busca não porque temos certeza de encontrá-la, mas porque a própria busca tem seu valor. Valor. Porque fazer perguntas é o que nos define como humanos. Por que olhar para as estrelas? Perguntar se alguém ali é talvez a coisa mais profundamente humana que podemos fazer. O programa CTI de busca por inteligência extraterrestre está monitorando os céus há mais de 60 anos. Décadas de trabalho meticuloso, milhões de horas de observação, bilhões de frequências analisadas. Nada. Nenhum sinal artificial confirmado, nenhuma prova de tecnologia extraterrestre. Alguns diriam que foi um fracasso após 60 anos de pesquisa infrutífera. Recursos. Perda de tempo procurando algo que talvez nem exista. Discordo. A falta de resultados é um desperdício. O resultado. Cada frequência que ouvimos sem encontrar nada nos diz algo sobre o universo. Cada uma. A estrela que observamos sem detectar um sinal reduz o leque de possibilidades. Aprendemos até mesmo quando não conseguimos encontrar. Além disso, 60 anos é menos que um piscar de olhos em escala cósmica. Nós ouvimos uma fração minúscula do céu em uma fração minúscula das frequências possíveis durante uma fração minúscula do tempo. Dizer que extraterrestres não existem porque a CTI não encontrou nada é como colocar um copo no oceano. Não encontrar baleias e concluir que elas não existem. A busca deve continuar com melhores instrumentos, com novos métodos, com paciência cósmica que não a possuímos naturalmente, mas precisamos cultivá-la. Telescópios de nova geração estão começando a. Eles analisam as atmosferas de exoplanetas. Procuram por bioassinaturas, vestígios de gases que não. Eles não deveriam estar lá se a vida não existisse. Oxigênio, metano, desequilíbrios químicos que trairia atividade biológica. Isso não é inteligência, isso não é. Não é uma civilização, é apenas a vida. Os micróbios podem. Poderia ser alga, talvez, mas essa seria a descoberta mais importante da história da humanidade. Prova de que a vida pode surgir em outros lugares, de que não somos um acidente único, e se nós vamos encontrar vida em algum lugar, mesmo que seja mais primitiva, isso mudará tudo. Significará que o universo tende à vida, que condições favoráveis produzem seres vivos, que o cosmos não é estéril. Isso não nos permitirá encontrar extraterrestres. Mas isso nos dirá que não estamos sozinhos, não completamente, não fundamentalmente. Em algum lugar abaixo de outra estrela, algo vive, algo metaboliza, algo existe. Isso já seria suficiente, já seria extraordinário. Mas suponha que nunca encontremos nada. Suponha que décadas se passam, depois séculos, e o silêncio persiste. Suponha que devemos finalmente aceitar que estamos sozinhos, verdadeiramente sozinhos, a única inteligência em um universo de 2 trilhões de galáxias. O que isso significaria? Para alguns, seria uma tragédia. A confirmação do nosso isolamento absoluto, a morte de uma antiga esperança,
o fim de um sonho que acompanhou a humanidade desde a sua origem. Então tudo isso é única, insubstituível, infinitamente preciosa. A única luz da consciência. Num universo onde, de resto, tudo é cego e surdo, as estrelas têm ardido durante 1.000 milhões de anos sem que ninguém se aperceba. Eles as observam. Galáxias giram no vazio sem que ninguém as nomeie. Superveteranos explodem em indiferença total. O universo existe, vasto e magnífico, mas ele não sabe disso. Não. Ninguém sabe, exceto nós. Somos os olhos do universo. Somos o universo que toma consciência de si mesma. Somos matéria que se observa e se pergunta o que é. É uma responsabilidade assustadora, mas também um privilégio extraordinário. Se nunca encontraremos extraterrestres se estivermos condenados à solidão cósmica. Portanto, essa solidão também é uma forma de singularidade. Somos únicos, somos importantes. Nós vamos contar de um jeito que não contaríamos se o universo estivesse repleto de civilização. Eu não sei o que. Eu preferiria um universo cheio de vida que não podemos encontrar, ou um universo vazio onde somos a única centelha de consciência. Os dois. As opções são vertiginosas. Ambas as opções mudam tudo o que pensamos saber sobre o nosso lugar no cosmos. Mas seja qual for a verdade, uma coisa permanece constante. Nosso curiosidade, nosso desejo de saber, nossa recusa em aceitar a ignorância como resposta final. Continuaremos a pesquisar, continuaremos a ouvir, continuaremos a enviar mensagens. No vazio, mesmo que ninguém responda, porque é isso que somos. Criaturas que posam. Perguntas de seres que se recusam a acreditar que os limites atuais sejam limites definitivos. Existem extraterrestres por aí em algum lugar, tão isolados quanto nós, tão curiosos quanto nós. Nós, tão sozinhos como estamos, ou talvez isso não exista, talvez nós somos tudo o que existe. Em ambos os casos, a mesma conclusão é inescapável. O que temos é precioso, o que não temos é inescapável. É extraordinário. E o que fazemos, esse questionamento incessante, essa busca persistente por significado e companheirismo em um universo silencioso, talvez seja isso o acontecimento mais importante neste imenso cosmos. Fermi perguntou: onde estão eles? Talvez os reais. A verdadeira questão reside em outro lugar. Talvez a verdadeira questão seja: quem somos nós? Por que somos os únicos a fazer essa pergunta? O cosmos não responde. Raramente responderá, talvez nunca. Mas continuaremos a perguntar porque é na própria pergunta, e não na resposta, que reside a nossa humanidade. E se um dia, daqui a 1.000 anos ou daqui a 1 milhão de anos, um sinal finalmente, ela chega das estrelas, estaremos lá para ouvi-la, nós ou nossos descendentes. Este ramo da árvore de a vida terrena decidiu nunca parar de olhar para o céu. Enquanto isso, temos as estrelas, nós. Temos as perguntas, temos uns aos outros. Talvez isso seja o suficiente. Talvez seja tudo que sempre existiu. E talvez seja mesmo, de certa forma, estranho e inesperado, exatamente o que precisávamos. Muitas vezes penso nisso. Esta imagem da Terra vista da Voyager. Este pequeno ponto azul pálido, como Carl Sagan o chamou. Fotografado dos confins do Sistema Solar. Um pixel de luz na imensidão negra.
tudo que nós conhecemos, tudo que amamos, construímos tudo que conhecemos. Nesse pixel, essa poeira suspensa em um raio de sol. Se os extraterrestres existem, eles podem até ter sua própria imagem, como esta. Seu próprio pontinho minúsculo, perdido em sua própria imensidão. Ele observa, talvez, esta imagem, neste momento, questiona-se se está sozinha, e está. Nós estamos. Cada um à sua maneira. Canto da galáxia, cada um com suas perguntas sem resposta, cada um observando. Um céu que não responde. Mas olhar juntos, mesmo sem saber, é pouco. Já ser uma forma de comunhão, uma fraternidade da solidão, uma solidariedade de questionadores. O cosmos. Está tudo em silêncio, mas nós não. E talvez esse seja o nosso propósito. A resposta não está nas estrelas, mas dentro de nós mesmos. Em nossa recusa em permanecer em silêncio. Em nossa insistência em falar, buscar, ter esperança. Apesar de tudo, o universo não responde. Então, nós vamos responder por ele. Criamos significado onde não há nenhum. Acendemos a chama. Luzes na escuridão. E se ninguém jamais vier vê-las, as luzes ainda brilharão para nós, para quem somos, para isto que escolhemos ser. Sim.